Graça e paz, querido irmão que me ouve, quero compartilhar a palavra de Deus com você. Salmo 120, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz: Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino nas tendas de Meseque e habito nas tendas de Quedá. Já há tempo demais que eu habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, porém quando eu falo, eles teimam pela guerra. Esse é o relato que nós achamos no Salmo de número 120. Ele é o primeiro de uma coleção de 15 salmos, que nós achamos dentro do próprio livro dos Salmos, que são chamados salmos de romagem. Esses salmos, eles eram cantados pelos peregrinos que saíam de todos os lugares de Israel no período das festas, para ir para Jerusalém, para o Monte Sião, adorar o Senhor, fazer suas ofertas, ter comunhão, rever os irmãos das demais tribos. E nós lemos esse relato que eu acabei de falar. Aqui o salmista ele está passando uma situação muito difícil. Ele está passando uma situação onde as pessoas estão mentindo a respeito dele e estão mentindo para ele. Então, esse salmo ele era cantado pelos peregrinos que, no mínimo 3 vezes por ano, tinha que subir para o Monte Sião para participar das festas. E esses salmos eles vão falar muito a respeito de toda a gama de sentimento, de experiências. Eles vão falar de alegria, eles vão falar de tristeza, eles vão falar de perdão, vai falar de pecado. Porém, nesse aqui, o que está acontecendo é que o salmista está encontrando um ambiente hostil, um ambiente de gente que está se levantando contra ele e se levantando com mentira, com calúnia. E nós vemos então, em primeiro lugar, a situação angustiosa que o salmista está. E aí no verso 1 ele diz: Na minha angústia eu clamo ao Senhor. Nós estamos passando por um período muito difícil atualmente, essa pandemia, essa crise que se instalou no mundo. E é um momento de angústia, principalmente para alguns que não têm a fé em Cristo, é um momento atormentador. E nós não podemos negar que é desses momentos de angústia que saem talvez os melhores clamores. E esse salmista, ele está passando por uma situação muito difícil, e aí ele fala que na angústia dele, ele clama ao Senhor. E eu acho interessante que ele fala: na minha angústia eu clamo ao Senhor, e ele diz, e ele me ouve. É como se ele já tivesse outras experiências, e ele fala assim: sempre que eu estou em angústia, eu clamo ao Senhor, e quando eu clamo ao Senhor, Ele me ouve. E aí ele começa o clamor dele. E qual que é o clamor dele? Ele pede ao Senhor que livre ele dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E aí é interessante porque ele, no que parece aqui, está sendo alvo de uma campanha de mentira, de difamação. Talvez você esteja passando isso hoje, pessoas falando mentiras ao seu respeito. E aí o salmista fala a respeito de 2 coisas. Ele fala: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Lábios mentirosos talvez fossem pessoas que estavam mentindo a respeito dele para outras pessoas. Mas ele diz também: livra-me também da língua enganadora. Língua enganadora pode ser pessoas que estavam mentindo para ele. Então note a diferença: lábios mentirosos, gente mentindo a respeito dele, e língua enganadora, gente que vinha até ele mentir para ele, talvez elogiar ele, bajular, porque não deixa de ter essa questão ruim da bajulação. Então o salmista está passando por uma situação muito difícil. Se você já foi alvo de uma campanha de falso testemunho, de mentira ao seu respeito, você sabe o que é isso. E o interessante é que ele clama ao Senhor, só que esse é o papel
mais básico que nós fazemos. Se nós estamos passando por situações adversas, nós clamamos ao Senhor que nos livre. Foi assim que Paulo fez com o espinho na carne. 3 vezes ele orou e o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. O próprio Senhor Jesus, no jardim do Getsemane, 3 vezes ele orou dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. Tanto Paulo como Jesus não obteve uma resposta positiva. A resposta para a oração deles foi não, não e não. Que os 3 oraram, os 2, Paulo e Jesus, oraram 3 vezes e o Senhor não tirou eles daquela situação. O Senhor deu graça para eles vencer naquela situação. O salmista, parece também que o Senhor não tira ele do meio desse povo que está mentindo para ele e mentindo a respeito dele. E aí nós vamos ver no verso de número 3, que o salmista, ele olha agora para a situação e ele fala agora como se ele estivesse falando com a língua, né? Porque ele fala: o que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua mentirosa? E aí ele cita 2 coisas que será dado. Ele fala: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Setas agudas do valente, naquela época nós sabemos que os guerreiros eles tinham aquelas setas, aquelas flechas muito bem polidas, né? Que elas tinham poder letal. E a palavra lançada, a mentira, a língua, ela às vezes é como uma flecha, ela é como seta aguda do valente. Ela penetra, ela machuca, e a palavra de Deus diz que ela tem poder de matar. Então o salmista, ele parece que agora está falando, né, com essas pessoas, e a pergunta deles é essa: o que te será dado? O que te será acrescentado? O que você vai ganhar mentindo ao meu respeito? O que você vai ganhar fazendo essa campanha mentirosa a respeito da minha vida? O que você vai ganhar mentindo ao meu respeito e mentindo para mim? Outra figura que ele fala é brasas vivas de zimbro. Zimbro era uma madeira que era ótima para fazer carvão, e esse carvão ele durava muito tempo. E a mentira, ela tem esse poder de acender uma fogueira, né? Provérbios, a palavra de Deus diz em Provérbios, deixa eu ver aqui onde eu anotei, Provérbios 6:20, a palavra diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, o que o salmista estava passando ali, ele olha para a questão e não é que ele está falando assim: eu que vou dar para vocês a mesma situação que vocês estão dando para mim. Não, ele está falando assim, em outras palavras: Deus vai fazer justiça. O que será dado? O que te será acrescentado? Setas agudas do valente. O valente é o Senhor. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: olha, Deus vai tratar com vocês que estão mentindo a meu respeito. Sabe o que te será dado? Pelas explicações que ele deu aqui, a mesma coisa. Estavam mentindo a respeito dele. Ele falou: olha, vão te dar, vai vir para você setas agudas do valente. Vocês estão mentindo para mim? Olha, sabe o que te será acrescentado? Brasas vivas como de zimbro. É um fogaréu que acende e demora para apagar. E aí, para nós caminharmos para o final, depois disso vem o lamento final. E ele diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedá. Esses 2 povos eram povos hostis, eram povos incivilizados. E o salmista, ele faz um lamento, e às vezes não é errado você chegar, e eu chegar diante de Deus e falar: Senhor, ai de mim. Nós não estamos nos fazendo de vítima, mas quem já foi alvo de uma campanha de mentira, sabe, esse tipo de coisa, você sabe como que é difícil. E às vezes nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, ai de mim. E o salmista, ele diz ainda, ele diz que está cansado, porque ele fala assim: já há tempo demais que eu habito no meio de um povo que odeia a paz. Talvez você já enfrentou situação assim. Às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes na faculdade. Nós, por sermos cristãos, vamos muito enfrentar esses ambientes hostis. Ele falou assim: eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles teimam pela guerra. Que situação difícil, irmão. E aí nós chegamos no final dos Salmos. E aqui eu quero fazer algumas aplicações
para o vídeo não ficar muito grande, já vamos para 10 minutos. Primeira coisa que eu quero que você pense agora comigo é que você não se coloque no lugar do salmista. Eu quero que você agora veja se por um acaso você não tem sido o lábio mentiroso e a língua enganadora. É porque isso é terrível, isso destrói família, isso destrói associações, isso destrói igrejas. Sabe? E se você perceber que hoje você está fazendo esse papel do lábio mentiroso, da língua enganadora, você precisa se arrepender disso. Você precisa ser um pacificador. Você precisa ser alguém que luta pela paz. O salmista diz, eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles temam pela guerra. E agora, você depois de avaliar isso, se você não tem sido lábio mentiroso, a língua enganadora, agora vamos para o lugar do salmista. E o que nós podemos fazer então se nós estivermos enfrentando esse tipo de coisa? Primeira coisa, clamar a Deus. O salmista clamou ao Senhor e ele diz, eu clamo o Senhor e ele me ouve, então o Senhor ele te ouve. Se você está passando por coisas tais, não é fácil enfrentar pessoas mentindo ao nosso respeito, criando contenda. Ele clamou ao Senhor e ele diz, ele me ouve. O Senhor talvez não te tire da situação. Talvez é dentro de um colégio, às vezes é dentro de uma faculdade, você fala, Senhor, me livra do lábio mentiroso e da língua enganadora. Às vezes Ele não vai te livrar, Ele vai te dar graça para você viver lá dentro e passar por isso. Ele vai te dar graça para você passar por isso. Ele pode te livrar? Pode, mas nem sempre Ele livra. Às vezes Ele te dá graça para você passar por isso dentro da situação. Outra coisa, promova a paz. Em ambientes assim nós não devemos entrar na onda dos ímpios. Ou às vezes daquele que nem é ímpio, mas está sendo um vetor ali que está trazendo inimizade, discórdia. Promova a paz. Cuidado com a ira. Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E outra coisa para nós encerrarmos, Deus fará justiça. O salmista diz, o que te será dado? O que te será acrescentado, ó língua enganadora? Em outras palavras, o que você vai ganhar mentindo ao meu respeito? E ele diz, sabe o que você vai ganhar? A mesma coisa que você está fazendo. Setas agudas do valente vai vir sobre você. Brasas vivas como de zimbro. Não é o salmista que vai trazer vingança, não é ele que vai agir com os próprios braços dele, não. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Descansa no Senhor, ore, promova a paz. Eu sou pela paz, ele diz. Promova a paz. E não se esqueça, Cristo Jesus passou por todas essas coisas. E Ele é o nosso exemplo. Talvez eu tenha me alongado um pouco demais no vídeo, mas eu espero que essa palavra encontre você em tempo oportuno e ela possa te ajudar de alguma maneira. Aqui o meu forte abraço. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Em nome de Jesus.